Boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a descriminalização da maconha, assunto que ficou ausente da campanha presidencial, mas mobiliza médicos, pacientes de várias doenças, o Congresso e a juventude. Nosso convidado é o professor Elisaldo Carlini, que estuda os efeitos da maconha há mais de 50 anos. Professor da Universidade de São Paulo, diretor do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, o CEBRID, um dos mais importantes do país, Carlini dirigiu pesquisas inovadoras com impacto dentro e fora do país. Lembramos que este programa foi gravado em nossos estúdios e por isso não será possível participar com perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa, convidamos a jornalista do Correio Brasiliense, Roberta Pinheiro. Contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, apresentador da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo. Professor, com mais de 60 anos, na verdade, de pesquisa sobre a maconha, o senhor tem uma posição bastante clara a respeito do assunto, tanto a respeito da legalização da maconha para uso recreativo, como a respeito da descriminalização da maconha para uso medicinal. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos espectadores, para a gente começar a discussão a partir daí. Como o senhor enxerga tudo isso? Bom, eu vou começar essa discussão lembrando um simpósio, um congresso que ocorreu aqui em Brasília, a questão de 15 dias atrás. O congresso dizia legalização da maconha e era feito esse congresso pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Bom, a primeira coisa que nós devemos entender é o seguinte: será que qualquer um pode discutir todos os assuntos sobre maconha? Eu acho que não. Eu não acho, por exemplo, que discutir legalização da maconha seja uma coisa que deve ser feita por médicos apenas, porque esse assunto vai muito além do conhecimento médico a respeito do uso dessa droga. Então eu gostaria de dar um exemplo para diferenciar uma coisa da outra. Quando eu uso maconha para fins recreativos, eu preciso da legalização para poder fazer esse uso do ponto de vista natural, não criminoso, né? Então o que é preciso é o seguinte: é saber que eu tenho o indivíduo que usa maconha e a maconha. E ele usa por uma recreação, ele não tem uma doença no meio. Já quando eu vou fazer o uso médico da maconha, o uso terapêutico, eu tenho o indivíduo, tem a doença e tem o remédio, que seria a maconha. Tudo muda quando eu levo em consideração que eu tenho o homem e o uso, tenho o homem, a doença e o uso. Então, na realidade, o importante é nós sabermos o seguinte: quando eu tenho o uso médico da maconha, isso não precisa nada mais do que uma autorização por parte do Ministério da Saúde ou, por exemplo, no caso nosso, da Anvisa, para aprovar esse uso médico baseado em dados científicos existentes. Quando eu preciso usar recreativamente para poder comprar, aí é diferente, porque não é uma doença que ele vai ser usado. A pessoa vai usar porque ele quer se divertir. Eu uso recreativo. Então eu tenho que entender, afinal, por que usa? Será que é natural? Será que é normal? Será que faz bem usar não para uma doença, que evidentemente o uso é benéfico, mas usar para um bem-estar? O uso da maconha deve ser permitido? E aí, na realidade, eu devo estudar esse assunto através de um sociólogo, através de um antropólogo, através de um médico, através de um toxicologista, através de um religioso, através de um jurista, porque envolve muito mais coisas. O que é prazer, o que é bem-estar, o que é melhorar a qualidade de vida pelo uso da maconha. É isso que ocorre mesmo. Não é uma coisa só que o médico tem que palpitar sobre isso. Então, na verdade, é uma diferença enorme, né? Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o professor Elisaldo Carlini. Nascido em 1930 em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Elisaldo Luiz Carlini fez medicina na USP e depois mestrado em farmacologia em Yale, uma das universidades mais importantes dos Estados Unidos. Hoje, professor na Universidade Federal de São Paulo, Carlini também é lembrado pelos antigos alunos pela postura de resistência ao regime militar. Durante uma homenagem na Câmara Municipal de São Paulo, o professor foi definido como militante da cidadania.
Pesquisas do antropólogo Gilberto Freire mostram que a maconha chegou ao Brasil no período colonial. O consumo era estimulado pelos senhores da Casa Grande para manter um ambiente de paz e relaxamento nas senzalas. O uso da maconha era autorizado e até recomendado nos meios científicos no início do século passado, mas essa situação se modificou depois de 1925, quando o assunto foi debatido no encontro da Liga das Nações. Numa discussão que teve a participação importante de um cientista brasileiro, Pedro Pernambuco Filho, passou a prevalecer a visão de que a maconha era uma droga tão nociva quanto o ópio. Adotada como droga oficial da contracultura que mobilizou a juventude de vários países na década de 1960, a visão sobre a maconha mudou depois que a geração que comparecia aos festivais de rock e usava cabeleiras imensas cresceu, amadureceu e assumiu responsabilidades maiores na economia e na política. Na Holanda, em vários países da União Europeia e em 26 estados norte-americanos, o uso recreativo da maconha foi legalizado. Em outros países, autorizou-se o uso para fins medicinais, pois ela pode ser benéfica no tratamento de pacientes que sofrem de câncer, de moléstias associadas ao vírus da AIDS e outras doenças. No Brasil, onde a legislação define a maconha na mesma categoria de outras drogas ilícitas, como a cocaína, a heroína, o LSD e o êxtase, há um debate em torno do assunto. Uma corrente cujo porta-voz mais conhecido é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é favorável à legalização pura e simples das drogas hoje consideradas ilícitas, a maconha entre elas. Outra corrente é favorável a manter a legislação como está. Com mais de 50 anos de pesquisas dedicadas ao assunto, o professor Elisaldo Luiz Carlini é um dos porta-vozes mais conhecidos de um terceiro ponto de vista. Discorda da legalização da maconha em função dos danos que causa à saúde. Mas Carlini defende a descriminalização para que seja usada de forma controlada em tratamentos médicos. Professor, o senhor, para fazer essas pesquisas, teve que submeter essas drogas, certamente, né? Eu queria saber qual foi a sua experiência com relação à maconha e às drogas mais pesadas como cocaína. Você quer dizer experiência pessoal? É. Bom, eu costumo dizer sempre o seguinte, olha, eu não dou essa resposta claramente em público, porque eu sou um perito no assunto. Se eu disser, sim, eu experimentei, então, tá vendo, experimentou, então tá tudo bem. Vivo, tá vivo, tá trabalhando, então é boa. Ou então não experimentei, então deve ser ruim, então não devo mesmo utilizar. Eu acho que é uma coisa que tem que ser tomada por cada um, mediante discussões e participação em muitos grupos que vão ser a favor e contra. Então, na realidade, eu experimentei maconha medicamente, não como paciente, mas como pesquisador e voluntário de pesquisas. Eu utilizei maconha coletada no Brasil, eu utilizei os princípios ativos, que foram com elétrons na cabeça, pressão arterial. Não estava ouvindo rock, nada disso? Perdão? Não estava ouvindo rock, não, dançando? Não ouvi rock. Não? Numa das vezes que eu tive uma experiência que não foi com LSD, eu ouvi música de Vivaldi, né? Você vê como é que é. Com a maconha não tocar rock mesmo. Eu acho que deveria ser interessante ouvir também a música clássica sobre o efeito da maconha. Na realidade, os efeitos que a maconha produz são absolutamente encantadores na opinião dos poetas franceses do século XIX. Théophile de Gautier, Baudelaire, Charles Baudelaire, escreveram coisas muito bonitas. Eles fundaram até um clube social chamado no Hotel Pimodan, na França, no século XIX, onde às 5 horas eles iam experimentar maconha e contar entre eles as suas experiências e as suas vivências sob o efeito da maconha. E, evidentemente, são vivências muito bonitas por grandes poetas, né? Se nós dessemos para fazer um grupo de pessoas que não têm, por exemplo, a cultura nossa, eles não iriam descrever as coisas que aqueles poetas escreveram. Possivelmente escrever coisas assim, a mula sem cabeça, outra coisa da cultura popular, que existe muito, né? O Tinhoso, o Saci Pererê, que possivelmente acabariam por aparecer também nessas voltas. Há também descrições de usos de viagens muito ruins, né? A primeira versão em português do efeito da maconha foi de um livro escrito por um português que vivia em Goa,
Garcia da Horta, e ele descreve, então, a situação de um português, Goa era uma possessão portuguesa na Índia, naquela época, 1500 e pouco. Ele descreve que essa pessoa que tinha experimentado a maconha por boca, e ele então ficou muito triste, chorava muito, e compara essa intoxicação com a maconha, essa má viagem da maconha, como se fosse simplesmente um excesso de uso de álcool. Foi a comparação feita nessa descrição que existe até hoje em Portugal. É muito interessante de ler, porque tem também as descrições das viagens boas. Ele descreve, por exemplo, as conversas com os grandes capitães que navegavam, né? Um deles, eu não lembro o nome, mas que esteve no Brasil. E ele descreve, então, a capitania de São Vicente. E ele descreve coisas bonitas a respeito, fala também sobre a Pérsia, sobre a Índia, sobre quando ele queria simplesmente esquecer de tudo e só lembrar de coisas agradáveis. Então, é uma droga, é uma planta com inúmeros efeitos, desde a parte médica até a parte de dar reações agradáveis e também dar as viagens más, chamadas de bode, né? Doutor Carlini, mas o senhor como pesquisador, o senhor acha que, por exemplo, no Senado, no começo do ano, chegou-se um projeto a ser discutido que juntava, né, a legalização do uso medicinal com a legalização do uso recreativo. Isso seria positivo ou negativo para a questão do uso medicinal que ganhou tanta força com as famílias? Enfim, o que o senhor avalia dessa junção que foi feita? Eu acho que seria, e é muito negativo. Eu até estranho muito que a ABP, a Associação Brasileira de Psiquiatria, tenha feito um congresso para discutir a legalização da maconha e não o uso médico da maconha, que eles são contra o uso médico, né? Então isso me parece uma coisa tão desagradável até de comentar, porque parece que é uma espécie de um propósito em querer discutir a legalização junto com o uso médico para impedir o uso médico. Essa realmente, eu disse isso, eu estive lá nesse congresso e falei perante cerca de 1000 pessoas que estavam ouvindo o debate sobre a maconha, para ver. E outra coisa também é a descriminalização. Olha, não há dúvida nenhuma que descriminalização tem que ser feita o mais rapidamente possível. Não é possível de modo nenhum a existência de uma lei que ainda pode levar o jovem para a cadeia por ter experimentado maconha, sabendo o que é a maconha. Nesse sentido, em 1987, a Associação Brasileira de Psiquiatria fez um comentário, vê como se muda de opinião, né? Ela fez um comentário, foi um edital dessa ABP, associação, dizendo assim que 5 dias na cadeia por ter experimentado maconha, seguramente é mais prejudicial que 5 anos de cadeia. É uma afirmativa assim inacreditável, né? Na época, eu me lembro, foi em 1980, eu falei, isso exageraram um pouco também, que não deve ser tanto, né? Mas Vamos chamar uma pergunta do senador Cristóvão Buarque, que é relator de um projeto sobre a legalização da maconha para fins medicinais que está em debate no Congresso. Ele nos enviou uma pergunta. Vamos ouvir. Doutor Carlini, em primeiro lugar, muito obrigado. Minhas conversas com o senhor, a palestra sua que eu assisti, estão me ajudando muito na formulação de uma proposta sobre a ideia de regulamentação do uso da maconha. Mesmo assim, muitas dúvidas continuam. Primeiro, essa discussão que existe entre a maconha ser porta de entrada para outras drogas e, além disso, ser indutora de esquizofrenia. O senhor concorda ou não com isso? Não, eu não concordo, senador. Aliás, quero deixar claro que eu fiquei muito honrado de ter feito um depoimento para o senhor, porque eu considero que somente uma pessoa com o seu histórico de educador, de ex-ministro, é que poderá colocar alguma luz nessa discussão. Eu não concordo pela seguinte razão. Em primeiro lugar, se nós formos falar aqui no Brasil de porta de entrada de alguma droga, e não há nenhuma prova que uma droga seja responsável pelo uso seguido por um outro uso, não seria a maconha, seriam os solventes, os inalantes, cola de sapateiro, a éter, benzina, que são muito utilizadas na mais tenra idade, 8, 9, 10, 11 anos, porque roubam isso, os meninos e as meninas tiram isso da farmácia caseira, não é para ver. Segundo lugar,
o que leva uma pessoa a passar de uma droga para outra não é a primeira droga que induz a segunda, mas é o ambiente que ela vive, é as razões que ela tem mentais para chegar e querer experimentar algo de novo. Então é muito mais um problema psíquico do que um problema de uma droga induzir a ação de outra, né? Nesse sentido, o meu professor de farmacologia, que me iniciou na carreira, José Ribeiro do Vale, professor da Escola Paulista de Medicina, ele, logo no começo, ele começou a dizer para mim: Carline, nós estamos estudando a maconha que o homem usa, e isso é um erro. Nós temos que estudar o homem que usa a maconha. É nele, no homem, as razões, é que nós devemos entender o porquê dessa droga que existe há tantos mil anos, e aqui no Brasil até é uma droga do diabo, né? Considerada naquela época. Então, na realidade, eu acho que esse problema da maconha, ela vai muito além de entender só um efeito de uma droga. Ela tem que entender por que a sociedade reage a ela e por que o homem quer usá-la, né? Então, o que foi dito aqui, não há dúvida nenhuma, por exemplo, que Gilberto Freire, no livro dele, que é Casa Grande e Senzala, ele dizia que os senhores de engenho davam maconha para os escravos, principalmente nas entre-safras, porque senão eles ficavam muito impacientes por não ter aquele trabalho de 10 horas por dia. Se você conversar com agentes de polícia, de penitenciária, você vai ouvir frases como essa: olha, se maconha sair da cadeia, ela vai pegar fogo, porque não vão aguentar, né? Então, na verdade, ela tem um efeito de acalmar, um efeito chamado ansiolítico. Isso existe mesmo, que pode um dia, e já está sendo utilizado em alguns locais, como um dos princípios, como um agente que vai diminuir a ansiedade exagerada que o ser humano pode ter. Eu queria tocar num ponto que o senhor tocou, que é essa visão que muitos médicos, eu queria falar primeiro que eu sou de uma família de médicos, meu pai era médico, só para deixar claro que eu vou fazer uma pergunta que pode ser interpretada erradamente como uma crítica aos médicos, e não é. Mas que, de fato, existe entre os médicos um certo ponto de vista preconceituoso com relação a algumas drogas. O senhor comenta, inclusive, que muitas vezes, assim, pacientes que necessitam de morfina, porque eles estão realmente em estado terminal, estão sofrendo dores terríveis, não recebem a dose necessária, porque existem médicos que são contra o uso da morfina. Então, é um sofrimento desnecessário. A mesma coisa o senhor está falando, desse esforço para impedir o uso medicinal da maconha, que vai pessoas que sofrem de câncer e que fazem quimioterapia, ficam aliviadas. O senhor conhece experiências que eu já vi em trabalho do senhor, de pessoas que passaram bem porque podiam comer e ficavam aliviadas, não vomitavam. E outros casos. Como é que vence isso? Como é que é essa discussão junto a esses médicos que têm um papel importante e é tão difícil convencê-los? Isso tem um histórico bastante grande, né? Que começou esse histórico maléfico sobre a maconha do começo do século XX. Até fins do século XIX, começo do século XX, a maconha era considerada um medicamento muito bem respeitado. Ele era, por exemplo, prescrito pelo médico da Rainha Vitória. Os livros daquela época, século XIX, descreviam a maconha como uma das divindades da neurologia. O que é a divindade da neurologia? É aquela que é capaz de abolir as dores mais intratáveis, que às vezes nem a morfina consegue resolver. As chamadas dores neuropáticas e dores miopáticas, que eu voltaria mais tarde a comentar alguma coisa sobre elas. Então, na realidade, por que aconteceu essa diabolização, essa satanização da maconha? Tem dois interesses aí. O primeiro interesse, e o mais claro, é o interesse econômico. Por exemplo, no século XVII e século XVIII, a província de São Paulo recebia por ano sacos de sementes da maconha vindo de Portugal, da coroa, para que fosse plantada a maconha no estado de São Paulo, porque a maconha era um bem comercial muito valioso, pelas suas fibras de excelente qualidade, muito melhores que fibras de algodão ou fibras sintéticas, etc. E tal. E naquela época, no século XX... século XVIII, XIX? Não, século XIX era ainda, por exemplo, eu costumo até dizer, olha, Portugal, quando descobriu o Brasil, deve agradecer a maconha, porque as velas das portuguesas que chegaram, eram todas velas feitas de cana de maconha. A cordoalha, todos os navios, era a melhor corda que existia na época, até hoje ainda é considerado. Mas então o que aconteceu no século XX foi que surgem as fibras sintéticas, e as fibras sintéticas não conseguem penetrar no comércio.
Então, nos Estados Unidos surge um movimento, isso está muito bem provado, né? Muito potente de satanizar a maconha para que a fibra sintética pudesse entrar. O diretor da agência que cuidava das drogas dos Estados Unidos era sócio de uma fábrica de fibra Conflito sintética. de interesse direto ali. Interesse direto, que é que chama conflito de interesse Que não é, total, na né? Que não, Total. Ele só tinha interesse, não tinha conflito. Não tinha nem conflito. Por isso, então, surgiu. A outra coisa que surgiu também, aqui no Brasil, foi uma coisa muito ligada a problema de preconceito racial. Os grandes psiquiatras brasileiros, que do começo do século XX, eles tiveram boas formações na Europa. E a psiquiatria europeia Racista. brilhava mesmo a psiquiatria alemã no começo da ascensão do nazismo, né? E repentinamente esses médicos psiquiatras que foram trabalhar voltam para o Brasil. Um fundou um grande sanatório aqui em São Paulo, outro fundou um grande sanatório lá no Rio de Janeiro. Eu não quero citar os nomes, mas são nomes assim, absolutamente assim, de pronta, né? de ponta. Eles assumiram em parte esse tipo de conduta e a psiquiatria brasileira ganhou em parte esse preconceito racial, né? A higienização. Então, quem é que fumava maconha, principalmente, era principalmente o preto, o negro, o escravo, o ex-escravo, né? Era o malandro, né? Não tinha penetrado totalmente ainda na classe branca, né? A raça branca, que era a cocaína que estava entrando. Então, ficou sendo uma coisa de classe inferior. E passa a ser condenado e realmente o crime passou a ser apontado como sendo causado pela maconha, porque os pobres, entre aspas, que faziam os crimes que os brancos não gostavam, né? Os brancos fazem crimes que os brancos toleram. Nós ouvimos o médico, psiquiatra e professor Ronaldo Laranjeira. Ele nos enviou uma pergunta. As pessoas que defendem a legalização falam que não vai haver aumento de consumo. Mas as evidências mostram que vai haver aumento de consumo, especialmente entre os adolescentes. Porque quem começa a usar drogas, especialmente uma nova droga, a maioria, 80% das pessoas começam antes dos 18 anos. Será que vale a pena defender a legalização, tendo que pagar o preço de aumento do consumo entre uma população tão vulnerável como os adolescentes? Tá. A pergunta do professor Laranjeira, que foi meu aluno, e estamos em polos opostos, mas somos muito amigos. Ela deve ser considerada de várias maneiras. Primeiro, eu não acho que existe essa prova de que no Uruguai são os adolescentes que vão utilizar. Eu trago aqui um dado bastante interessante, que é o estado de Washington, onde foi legalizado o uso recreativo da maconha. E a minha filha, que é uma socióloga, que é cidadã americana, mora lá nos Estados Unidos, ela está acompanhando o que está acontecendo naquele estado americano. E o que está acontecendo é o seguinte: está havendo uma espécie de uma recusa pelo uso recreativo da maconha das pessoas mais idosas que têm doenças para as quais a maconha é muito benéfica. Esses doentes estão recusando porque o jovem está usando a maconha. E os médicos também estão meio sem jeito de prescrever. E exatamente o oposto está acontecendo em outros locais, onde não há ainda legalização do uso da maconha, e o jovem que está percebendo o uso médico em grande quantidade, né, diz que não quer mais usar a maconha. Eles estão diminuindo o uso da maconha, dizendo, olha, mas isso não é coisa para um barato, não é coisa para ter uma brisa, mas a maconha é coisa de velho, coisa de canceroso. Então, na realidade, está havendo esse tipo de movimento nesse sentido, né, de recusa. Então, na realidade, nós não podemos fazer afirmativas nenhuma antes de termos alguns estudos nesse sentido. Agora, um dado que o Dr. Ronaldo Laranjeira deve saber é o seguinte: aonde há muita liberdade de uso de maconha é na Holanda. E na Holanda, os levantamentos feitos mostram uma coisa muito curiosa. Os jovens holandeses são aqueles que usam maconha em menor quantidade do que dos outros países. Então, o uso de drogas da maconha na Holanda, pelo levantamento último que surgiu lá na Europa, é relativamente pequeno na Holanda em relação aos outros países da Europa. Então, na verdade, é uma coisa que nós não podemos afirmar ainda. Agora, eu gostaria de acrescentar alguma coisa a mais, né? Quer saber a minha opinião? Bom, Ronaldo, eu tenho o seguinte, olha, eu nunca fui em cima do muro, você sabe disso, né? Mas a minha opinião é o seguinte: a minha opinião é
É preciso haver ainda mais trabalho sobre isso. O que não se pode é haver uma condenação da legalização da maconha por médicos, porque os médicos não entendem na totalidade tudo que passa na cabeça de um jovem e tudo que significa fumar maconha, porque o fumar traria melhor qualidade de vida, traria mais prazer. Quem é que entende de prazer e qualidade de vida? Não é tanto o médico, não. Eu acho que um sociólogo, um antropólogo, um filósofo, um religioso, ou até um jurista e muitas outras profissões que deveriam entrar nesse assunto, né? Porque é só assim que nós poderemos entender. Bom, então é ruim ter mais prazer? É ruim ter melhor qualidade de vida? É isso que eles alegam. Eu não conheço nenhum jovem que se fuma maconha porque faz mal, vomita, tem náusea, tem coisa e tal. Eu não acredito em nenhum. É muito nessa história. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com o cientista Elisaldo Carlini. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o professor e cientista Elisaldo Carlini. Antes de prosseguir a entrevista, vamos passar uma reportagem sobre um debate iniciado pela Anvisa a respeito da importação legal de remédios à base de maconha. A área técnica da Anvisa recomendou que o canabidiol deixasse de ser proibido no Brasil e passasse a ser controlado. Para o presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, a mudança de lista não teria efeitos, já que os medicamentos que trazem como componente o canabidiol têm outros derivados proibidos no Brasil. Barbano ainda argumentou que a agência não tem informações suficientes sobre os efeitos colaterais da substância. Quanto mais informações e quanto mais contundente for a decisão que a Anvisa tomar, melhor o serviço que ela está prestando para a sociedade. Atualmente, remédios como a substância estão em uma lista da Anvisa que proíbe o uso para fins terapêuticos, exceto quando existe autorização especial para importação. Para Margarete Brito, mãe de uma menina de 5 anos que sofre com convulsões e faz uso do CBD, o preconceito é um obstáculo para a liberação do medicamento. É muito importante a informação aos médicos, porque hoje em dia existe uma resistência muito grande dos médicos em prescrever, pela falta de conhecimento e preconceito por ser derivado da maconha. Catiele Fischer é mãe da menina Anne, de 6 anos, portadora da síndrome CDKL5, que leva a crises graves. Ela é a primeira brasileira a ter autorização judicial para importar o canabidiol e ficou indignada com o adiamento da decisão. Eu queria realmente que esse tempo que eles estão pedindo para essa reanálise fosse mais curto. E eu queria que o tempo deles fosse o tempo de uma mãe que está em casa vendo a sua criança convulsionando o dia inteiro. É esse o tempo que eu quero que eles tenham. Professor, a Catiele Bortoli mandou uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir a pergunta e o senhor comenta todo esse debate aí. No 4º Simpósio Internacional, o senhor fez menção que nos simpósios anteriores seria definida a criação de uma agência regulatória para cannabis medicinal. Essa nova agência teria, entre outras, a função de regulamentação da cannabis no Brasil. Qual a sua opinião hoje? Ainda é um de seus objetivos? Bom, é exatamente isso. Um dos meus principais objetivos. Eu já estou assim há muito tempo lutando com o assunto e a resolução seria esta, né? Então, vejam, a própria ONU, através do seu órgão que controla as drogas no mundo todo, acabou por conceder aos países o direito de produzir maconha para uso medicinal, através de uma lei que cada país deveria fazer, e criar uma agência da cannabis medicinal. Essa agência deveria, através do Ministério da Saúde, controlar a plantação, a coleta, o uso e a distribuição dessa maconha, que seria, então, teria chancela do Estado. Até hoje nós não temos resposta nenhuma sobre o que aconteceu com o pedido que não foi nosso, foi de um simpósio internacional assinado por mais de 100 médicos e pessoas interessadas. A outra coisa que eu acho também muito importante é a gente não consegue mais entender o porquê da dificuldade toda. Por exemplo, o Dr. Dirceu Barbano, que tem lutado muito para conseguir vencer todas as amarras das leis para produzir qualquer coisa que venha satisfazer esse apelo, assim, absolutamente dramático, né? É uma noite que deveria ser o prazo mesmo que o Estado deveria dar para resolver um problema das crianças que estão aí em convulsão.
Em 2006, apareceu publicada uma lei brasileira no Diário Oficial da União. Portanto, é uma lei que existe, que dá ao Brasil já a possibilidade de começar a plantar a maconha para fins medicinal. Para plantar, coletar e é o próprio Estado conduzir a venda desse produto. Então, nós não entendemos mais o que estamos pedindo, porque já existe. E o pior de tudo, já existe há alguns anos uma aprovação pela Anvisa do Delta 9 THC. Então, quando se fala que o canabidiol poderia ter impurezas, né, na realidade, a principal impureza que poderia ter seria o Delta 9 tetraidrocannabinol, ou THC. Que é o princípio ativo da maconha. maconha. Que é o princípio ativo da maconha. E já está aprovado, já está licenciado no governo brasileiro, chamado dronabinol. O que é o dronabinol? É o THC fabricado não pela planta, mas por um laboratório, então ele é puro, né? Já está comercializado pelos Estados Unidos, está vendendo para muitos países e está licenciado no Brasil. Mas aqui não... Ninguém entende o que está acontecendo. É uma lei, a lei já diz que pode plantar e coletar e fazer a planta, né? Fazer o medicamento na base da planta. E há uma decisão da Anvisa publicado, está na resolução 344. Né? Está escrito lá dronabinol. E ainda, se você pega a fórmula química das duas substâncias, do Delta 9 THC e dronabinol, não há diferença, porque são a mesma substância. Um vem da planta, outro vem do laboratório. Então, na verdade, é alguma coisa que não se entende mais do que está acontecendo no Brasil. Né? Uma coisa, é mais fácil liberar inibidores de apetite, que fazem seguramente muito mal para a saúde, que esse uso medicinal da maconha? Tem plena razão, porque esses inibidores do apetite, que são anfetaminas, né? Que podem induzir problemas cardíacos, geram dependência, foram proibidos por lei em vários países. A ONU tem brigado com o Brasil há mais de 20 anos para que o Brasil tire do comércio esses produtos. Finalmente a Anvisa conseguiu tirar e de repente aparece um projeto de lei e o Congresso brasileiro proíbe a Anvisa de proibir. Eu nunca vi uma coisa semelhante na minha vida, né? Quer dizer que então o órgão executivo não pode proibir, o órgão legislativo não faz e proíbe. Então eu nunca vi coisa semelhante, é uma confusão total que está havendo. Doutor Carlini, a gente quando ouve, né, esses depoimentos e até esse debate na Anvisa ser resolvido, existe o pedido de excepcionalidade. Que eles liberam cada caso, né, vem aumentando aí, esse ano cresceu eu lembro que no começo do ano tinham 6, agora já tem mais de 160 pedidos. E nesse pedido de excepcionalidade, eles pedem a questão de ter já tentado outros remédios. Então, o que é que a maconha faz? Onde é que ela age? Por que ela é melhor? No caso dessas crianças, todas já tentaram outros tipos de medicamentos que não resolveram. E o que a maconha faz? Onde é que ela age? O que ela ajuda? Por que ela é melhor do que esses outros remédios? E eu vou começar dando um depoimento pessoal. Eu tenho uma dor neuropática por diabetes. Que o diabetes pode produzir algumas alterações dos nervos. Eu tinha uma dor muito forte na perna e eu sabia que a maconha tem um efeito excelente nisso, mas eu não quis usar porque eu imaginei como o Carlini vai dar numa bocada comprar maconha, não vai ficar uma coisa, se descobre, vai ficar uma coisa muito estranha, não é para ver. Então eu fui usar um medicamento que é especificamente designado então para esse tipo de neuropatias. Eu experimentei o medicamento, não fez efeito, mas me deu uma tremenda de uma alucinação. Então, na realidade, quer dizer, tem gente que experimentou de tudo e tenta resolver porque é ainda considerado a divindade da neurologia desde o século XIX. O efeito que a maconha tem efeitos na dor neuropática e na dor miopática. São dores muito fortes que dão espasmos musculares, etc. E tal. A pessoa vai se degenerando porque os nervos vão se degenerando, né, para ver. Esses dois sintomas aparece muito na esclerose múltipla, que é uma das principais indicações atualmente de vários produtos à base de maconha que já estão sendo prescritos, já estão sendo produzidos, médicos estão prescrevendo em muitos países já, não é? E o Brasil ainda, nós estamos 50 anos atrasados em relação a isso. E eu gostaria até de dizer também, em termos de 50 anos, o seguinte: há 40 e tantos anos atrás, o CEBRID, da Escola Paulista de Medicina, onde eu trabalhava naquela época já, foi o primeiro grupo de pesquisadores do mundo que mostrou que o canabidiol, que foi citado aí, tem um efeito contra a moléstia epilepsia, né?
No caso aqui tem uma epilepsia de crianças, né? Que é um caso mais grave, né? Mas naquela época nós conseguimos experimentar em pacientes epiléticos que o Conselho de Ética só permitiu em epiléticos cujos medicamentos existentes não faziam nenhum efeito. E nós tivemos boa melhora. Foi o primeiro trabalho publicado no mundo, é muito conhecido hoje em dia. Então, na realidade, não é tanto falta de conhecimento, não. É simplesmente falta de organização interna. Eu não consigo entender. Existe a lei não é aplicada. Não pode, mas o produto mais sério do ponto de vista de produzir alucinações do que o CBD, que não produz nenhum efeito dessa ordem, não pode. Porque ele pode ter impurezas, entre os quais seria CBD, que já está aprovado. Então, na realidade, está na hora, eu acho, do senador, realmente, o senador pegar e falar, olha, nós temos que resolver isso mesmo, com urgência. Professor, eu sou de uma geração que foi para a maconha, né? Quer dizer, muitos colegas meus fumaram. É uma geração que vem de antes da minha, né? Quer dizer, o próprio Bill Clinton disse que chegou a fumar. Né? Eu queria saber o seguinte, maconha faz o mesmo mal que o cigarro ou não? Fumar cigarro é mais prejudicial do que a maconha? E a maconha pode ajudar um jovem que foi para drogas mais pesadas a sair dessa droga mais pesada? Tá, bom, vamos começar por esse último ponto aí. Atualmente nós estamos estudando exatamente o problema da dependência do crack, que realmente é uma dependência terrível, né? E nós estamos percebendo, engraçado, não são os médicos que estão indicando, é a população que está com dependência de crack e quer sair, está procurando encontrar meios para isso. E eles já têm 2 trabalhos que vão ser apresentados agora em Londres, no congresso agora desse mês mesmo, que eles usaram, num caso, o ayahuasca, que é o santo daime, né? E o outro usaram a própria maconha. A maconha como terapêutica para diminuir a fissura que o crack produz e possibilitar que a pessoa encontre meios para poder lutar. Esse é um trabalho científico, publicado, muitas pessoas declarando esse aspecto, né, para ver. O mal que a maconha produz, por exemplo, nós sabemos que a maconha aumenta o ritmo cardíaco. Isso realmente não é benéfico para uma pessoa que tem uma cardiopatia qualquer. Não acredito naquela pergunta feita pelo professor, pelo senador, de que a maconha produz esquizofrenia. É um trabalho recentíssimo, eu tenho vários trabalhos que negam essa alternativa, e tem outros que dizem que sim. Então, por que só aceitar os trabalhos que dizem que sim, e aqueles trabalhos que negam, que são trabalhos muito bem conduzidos também, que negam Agora, problema no pulmão, de câncer, de efizema... Bom, então, vamos lá, pulmão. No pulmão também há um trabalho recente agora, 2011, trabalho de epidemiologia publicado, eu acho que no American Journal of Epidemiology, uma revista extremamente difícil de se publicar um trabalho científico lá. Um grupo americano, eles seguiram durante 20 anos, quase, milhares de pessoas que eram usuários, leves, pesados ou não usuários de maconha, e acompanhando o que aconteceu com a função pulmonar desses 3 grupos. Não houve diferenças. Não houve diferenças. Não se fala de câncer. Nós sabemos que experimentalmente a maconha pode produzir câncer experimental em animais. Isso já está descrito. Não há prova disso em ser humano. Aliás, estão aparecendo aí muitos trabalhos agora recentes falando 2 coisas da maconha sobre câncer. O primeiro, desde 20 anos ou mais anos, o produto produzido nos Estados Unidos, que é o delta-9-THC sintético, chamado dronabinol, que é o nome de marinol, ele está sendo usado e receitado para náusea e vômito induzido pela quimioterapia do câncer. O indivíduo canceroso toma um remédio, ele tem a vida infernalizada, o restante da vida dele é péssimo, porque ele só tem náusea e vômito. Tomando esse produto, passa. Fumando a maconha, passa. E, na realidade, tem uma descrição paralela a essa melhora. O indivíduo que está morrendo de câncer, ele tem, evidentemente, o seu humor muito negro, ele está num luto psíquico.
E quando ele fuma maconha, ele fica mais leve, que é um dos efeitos já dito há 5.000 anos atrás pelo imperador chinês, o Shen Nung, né? Para dar, então, qualidade de vida. E, então, melhora bastante, então, o estado desse doente que está tomando um quimioterápico do câncer, deixa de ter a náusea e o vômito e ele tem uma situação mental melhor. E, além do mais, a maconha produz a famosa larica, que é um apetite bastante grande. Então, na realidade, quando você faz esse uso, também melhora o seu apetite. Então, eu realmente, como médico, como pesquisador, e tendo centenas de trabalhos científicos a respeito, eu não entendo o que está acontecendo no mundo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é a seguinte. Ouvindo o senhor falar, eu fico com muita vontade de saber assim, afinal, o senhor é a favor do uso recreativo da maconha? Porque o senhor fala tanto, com tantas coisas. Explique um pouco para o público não ficar em dúvida sobre o que o senhor fala, né? Tá. Diga aí, sim. Tá. Então eu vou tentar repetir o seguinte, né? Quer dizer, maconha não mata, né? Não, mata, com certeza não mata. Na realidade, não há descrição de uma morte sequer por uso de maconha. Há um trabalho agora que foi feito nos Estados Unidos, feito por uma organização. Lá existe um ato legal, o ato da liberdade da informação. Eles pediram ao governo americano para fornecer o número de uso e de mortes dos medicamentos que são usados e que poderiam ser usados a maconha em lugar, né? É um negócio inacreditável. Ao longo de 5 anos, eles escrevem quase 10 mil mortes. Todos os medicamentos estão registrados. E medicamentos para epilepsia. E, no entanto, a maconha não tem um caso sequer. Esse dado existe, é um dado oficial agora. Foi tirado à força através do Freedom Information Act do governo americano. Que existe no Brasil esse ato agora. É de lei. Poderia ser feito. Então, na realidade, eu tenho certeza do seguinte. Eu acho ainda cedo para nós podermos dizer sim. Mas, com certeza, não podemos também dizer não. Nós temos que exigir que o governo estabeleça um projeto prioritário de investigações científicas e de grandes discussões científicas para que nós entendamos e saibamos o que realmente significa melhor qualidade de vida, segundo o conceito do uso da maconha, e também aquilo que eles chamam o apagador de prazer, de pecados, né? Também é dito, não, eu não tenho pecado, mas isso é a tradição chinesa que fala. O que é não ter pecado? Eu não ter sentimento de culpa. Isso melhora muito. Hoje em dia nós vivemos sob essa fama de ter sentimento de culpa. Então, na verdade, eu gostaria muito de ouvir um filósofo, um religioso, para eu poder dizer, olha, não, eu acho que realmente é um exagero. Pode-se fazer o que já está sendo feito no Uruguai, já está sendo feito nos Estados americanos. E eu gostaria de esperar, mas que haja, pelo menos aqui no Brasil, uma quantidade suficiente de trabalhos científicos e de opiniões não médicas só. Isso é fundamental, gente. Eu acho que a medicina, ao opinar sobre um assunto não médico, ela cometeu um exagero ideológico e econômico também. Bem, nós ouvimos o neurocientista e professor da Universidade de Brasília, Renato Malcher. Vamos ouvir. E hoje em dia existe metodologia para gerar plantas com variedades de composições e essas plantas podem gerar então óleos diferentes que podem ser usados para diversas aplicações diretamente ou para produzir princípios ativos e existe até tecnologia para extrair o extrato gasoso diretamente da planta por meio de vaporizadores e eu penso que todos esses usos são válidos e indispensáveis, não são excludentes. O que o senhor acha sobre isso? Não, eu estou de acordo com isso. Na realidade, desde muito tempo atrás, sabia, por exemplo, que você podia fumar a maconha, e você podia comer a planta também, ou até o haxixe que você podia também comer. Então, a via de administração, quanto mais tivermos, é melhor. E eu acho que a coisa mais recente que existe são os produtos à base de maconha, extrato de maconha, através de uma bombinha de aspiração, como uma bomba para asma, por exemplo. Cada apertão que se dá, libera dentro da boca e é bem absorvido o produto à base de maconha. Então, na verdade, isso é uma questão mais de farmotécnica, de farmacêuticos, do que de saber se vale a pena ou não. Qualquer via, se ela for possível encontrar a forma farmacêutica, eu acho que deve ser utilizado. Mas veja, só pode ser feito um medicamento quando tem aprovação por parte dos poderes públicos, que é o Ministério da Saúde ou agências de vigilância sanitária. Não dá para chegar e encontrar um método novo para extrair
os princípios ativos ou fazer um extrato e não aprová-lo perante as autoridades de saúde. Isso é básico na medicina. Nenhum médico poderia prescrever alguma coisa que não tem ainda uma aprovação. Então, na realidade, o que está ocorrendo é exatamente essa demora aqui no Brasil de estudar isso com maior jeito. Eu acho, por exemplo, que o uso do canabidiol não tem mais por que se resistir. Existem já alguns produtos que estão sendo produzidos fora daqui, não é? Mas na opinião do senhor, então, por que esse debate está tão longo e tão difícil aqui no Brasil? O que está impedindo essa aprovação, essa questão do uso medicinal? O que está sendo um empecilho aí para essa aprovação? Em 2010, nós fizemos um congresso internacional, um simpósio internacional, chamamos cientistas de 5 ou 6 países que vieram falar a experiência nos outros países. E o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina estava presente. Ele pegou e falou, olha, quem controla a profissão médica é o Conselho Federal de Medicina. E o Conselho Federal de Medicina não dá permissão. Qualquer médico que prescrever pode ser punido. E se ele repetir, a punição pode ser severa, até a suspensão do seu diploma médico. Essa é a opinião dessa pessoa, desse conselho que segue estritamente o que está escrito dentro da lei. Então, quando falam que os médicos têm um preconceito, eles estão proibidos para receitar. Não é que eles têm preconceito, não. Eles não podem prescrever, porque se prescrever, eles podem ser punidos, inclusive, pelo Conselho Federal de Medicina. Este ano, agora, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, que é um homem muito sério, que ele está desesperado com a situação. Ele falou que, no momento, ele está esperando que hajam mais dados científicos, e ele está simplesmente enfiado num problema que ele está ouvindo uma parte, que é muito poderosa, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, que é frontalmente contra, né? Algumas vozes internacionais, e não está ouvindo. Nos Estados Unidos tem 22 estados que fizeram o que o nosso Conselho Regional de Medicina de São Paulo teve a coragem de fazer. Primeiro, o Conselho Regional de Medicina falou, não, canabidiol nós vamos dar licença para o médico prescrever, né? Lá tem 22 estados que os Conselhos Estaduais de Medicina aprovaram para mais de 10 indicações. Então, eu não sei o que está acontecendo no Brasil. Realmente, eu acho que tem muito de ideologia aí no meio, e maconha é uma coisa que não é considerada elegante. A indústria farmacêutica internacional até então não estava interessada. Agora passa a estar. Porque não, a parte comercial aí vai entrar forte. Lógico, agora eles podem fazer, porque eles estão proibidos de fazer, né? Então, na verdade, é algo que deveríamos pensar de alguma maneira, aumentar a participação popular nesse problema. Nós ouvimos a Náshila Darras, historiadora e pesquisadora da Revista de História da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Ela fez uma edição especial sobre drogas no Brasil e enviou uma pergunta para o senhor. Eu queria saber, e que é uma questão histórica ainda muito presente, é se a nossa relação com essas substâncias e, sobretudo, a criminalização do Estado sobre essas substâncias, se isso tem mais a ver com uma questão de saúde pública e, portanto, de atitudes e condutas sociais que envolvem a alteração psíquica, ou com a necessidade do Estado, ou a vontade do Estado, de criminalizar e estigmatizar determinadas populações em determinados territórios. Bom, a senhora tem toda a razão. Eu acho essa lei brasileira que a descriminalização já tem parte acontecido aqui no Brasil, mas é uma coisa medieval. Eu não consigo encontrar outra palavra, não ser um palavrão que eu não gosto de dizer em público, pelo menos, né? Então, veja, o problema da pobreza, o problema de o jovem pobre não ter chance no Brasil para nada praticamente, é só ver, eu sou de uma universidade pública, Universidade Federal de São Paulo. Eu posso contar com nos dedos, o número de alunos que tem lá, que eu tenho tido ao longo dos anos de cor. Não existe, é uma coisa para branco aqui no Brasil, né? Então, o que sobra a esses jovens? O que eles podem fazer? Qual é a margem de sucesso que eles podem ter na vida? Várias outras coisas estão lá presentes na própria cultura. Quer dizer, a cultura africana, usar a droga é uma coisa recreativa. Então, na realidade, a marginalização do indivíduo que usa maconha, eu acho que ela não tem sentido, ela não é real.
por exemplo, agora essa lei que aconteceu nos Estados Unidos, que mostrou que tem 170 mil jovens detidos nos Estados Unidos atualmente por posse de maconha, são todos jovens de pequena estatura, envolvidos em movimentos de paz, movimentos de renovação política, etc. Então, esses jovens que geralmente fumam maconha e são presos. Aqui no Brasil é mais ou menos o pobre, o mulato, a pessoa que inclusive fez um pequeno ato criminoso, que é preso e vai para uma cadeia e sofre as penas mais incríveis. A maconha não acaba, de uma certa maneira, podendo estimular a violência ou mesmo um desastre, né? Quer dizer, uma pessoa sob o efeito da maconha, ela não pode cometer um grave acidente automobilístico ou provocar a sua própria morte pulando de algum lugar, que diz que ela não faz mal à saúde. Mas não psiquicamente ela pode ser problemática? Pode, né? Bom, mas eu também posso dizer o seguinte, de cada 100 pessoas, a porcentagem que ocorre de esquizofrenia é 1%, de cada 100, 1. Então, quando você pensa em 1.000, você tem 10 pessoas. Se você pensar um colégio com 3.000 pessoas, você teria a possibilidade de ter 30 esquizofrênicos, de acordo com as estatísticas mundiais e brasileiras também. Essas pessoas todas, se fumarem maconha, pode ser que elas tenham um eclodir de alguma sensação esquizofrênica. Isso pode. Né? Agora, isso é uma questão toda de educação, de você perceber isso e saber, e não simplesmente dizer que maconha leva à esquizofrenia. Ela pode fazer com que essas pessoas tenham uma eclosão desse processo. Não acredito que a maconha possa gerar a esquizofrenia. Mas quem mais que pode produzir uma reação desse tipo? A jurema pode, que é a planta sagrada do nosso meio. A ayahuasca pode. A mescalina pode, o LSD-25 pode, qualquer droga que tem álcool, e o álcool nem tanto, mas também produz. Né? Então você tem dezenas, esse produto médico que eu tomei. Né? Há um outro produto médico que é um antibiótico, que em algumas pessoas mais sensíveis, não são doentes, não são nada, mas são mais, induz alucinação. Eu tenho um caso curiosíssimo de alucinação, exatamente escrevendo o que você falou. O indivíduo tomou um antibiótico, tinha uma infecção dentária, quis sair do quarto que ele estava, lá no escritório que ele estava, com a porta fechada, e batia a cabeça, achava uma graça, no fim abriram a porta para ele, saiu, entrou no corredor, tentou virar na esquina, batendo na parede de novo, e ele ia embora dessa maneira, se dirigindo um carro. Você imagina o que ele não poderia fazer em termos de atropelamento, ser atropelado. Então, na verdade, nós não podemos dizer essa droga é responsável por isso. O mundo está cheio de coisas assim. Nós temos que entender isso e não culpar uma droga. Muito mais, eu acho, um preconceito racial, preconceito econômico, e também de uma maneira que você tem de colocar assim como uma coisa extremamente triste, né? Não, isso é coisa de negro. Isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de ladrão. Não é verdade isso não tem nenhuma verdade científica. A senhora que falou isso, ela tem toda a razão. Problemas sociais estão sendo escondidos por nós. Porque é muito simples um Estado chegar e dizer, olha, tá vendo, tá aí, a maconha está produzindo assaltantes, está produzindo criminosos. Não é isto, gente. O mundo é desse jeito. E, na realidade, é um exemplo fantástico para o Estado dizer, vamos dar em cima das drogas, nós estamos resolvendo um problema social. Ouvindo o senhor falar um pouco da maconha, eu fico pensando naquela visão que o Freud, dizem que o Freud tinha da cocaína, que ele tinha uma visão meio benigna da cocaína. Muito benigna. Né? Será que a gente não está passando, do ponto de vista assim, quase medieval, daquela coisa que a maconha, né? Quase como ópio, por um ponto de vista exageradamente benigno dela? Não, eu acho que não, porque, veja, isso não é uma coisa, primeiro, de repente. Esses movimentos todos ocorrem durante já bastante tempo. A maconha passou a ser considerada erva maligna em 1925. Na Liga das Nações, quando lá aparece um brasileiro, que não é o Dória, como foi dito lá, foi o doutor Pernambuco Filho, que foi lá representando o Brasil junto com o representante egípcio. Os dois simplesmente declararam o seguinte, que a maconha é mais perigosa que o ópio. Era a Convenção Internacional da Liga das Nações para o ópio. Eles foram lá e plantaram a maconha no meio da história. E depois aparece uma fotografia desse Hanslinger conversando com o representante egípcio. Do brasileiro não cheguei a ver.
Mas o Anslinger tinha realmente... Ele não tinha conflito nenhum de interesse para fazer o que ele fazia, né? Ele escreveu que a cocaína ia resolver o mundo, né? Até que ele provocou o primeiro caso de psicose de cocaína com o grande amigo dele. A partir ele passou a odiar a cocaína, não receitou para ninguém, não tomou ninguém e recusou a tomar qualquer tipo de remédio a partir daí. Muito bem. Nós agradecemos o convidado de hoje pela sua coerência, pela sua coragem de falar o que tem que ser dito, afirmar aquilo que pensa. Queria agradecer também ao Florestan, como sempre, a Roberta Pinheiro e especialmente a você que está aí nos assistindo. Se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Desde já eu convido você para um novo encontro na próxima terça-feira, às 10 da noite, com mais um Espaço Público. Até lá!